Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Estamos no ar com o podcast do Movimento Inspira Mulheres. Esse podcast que começa toda segunda-feira para já inspirar você, para inspirar todas as mulheres que estiverem nos ouvindo. Esse podcast traz mulheres inspiradoras e convidados também que podem trazer informações relevantes e importantes para todas as mulheres. Aqui, toda mulher fica ousada, destemida, imparável e conta histórias inspiradoras. Sabe por quê? Porque eu acredito que toda mulher tem uma história inspiradora para contar. E essas duas que estão aqui hoje comigo são mães, são empresárias, são empreendedoras e escritoras. Tem até editora aqui hoje. E vocês vão entender por que toda mulher tem uma história para inspirar aqui hoje. E eu estou aqui com a minha convidada, Bianca Brandão. Olá, gente. Boa tarde. Conta aqui para os nossos convidados quem é Bianca Brandão. Eu sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou escritora, sou editora. Eu sou uma mulher de fases, de muitas fases. E de muitas funções, né? Muitas funções também, sem dúvida. Exatamente. E você, Valéria, conta aqui para os nossos ouvintes e para quem está aí no YouTube assistindo também, quem é a Valéria Rodrigues? Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de conhecimento, né? De coisas novas. A minha primeira formação foi como advogada, trabalhei um pouco, depois a gente tem as questões familiares, parei de trabalhar para cuidar do filho e tudo mais. Depois me formei em gastronomia, que é algo que eu gosto muito. Agora já estou escrevi um livro, só falta plantar uma árvore. Então agora com um empreendimento novo, né, da gente fazer aí as construções de casas. Então assim, são várias facetas de uma mesma mulher. A gente a cada dia, a cada hora vai se descobrindo, vai se reinventando, com novas paixões, novos amores, e assim vai. Sou romântica. E eu acho que toda mulher é romântica também, né? E para começar, você que está nos ouvindo aí, olha, nós vamos sortear 2 livros desse aqui. Então, para quem está aí no YouTube, já coloca: eu quero este livro, ok? E tem mais uma coisa, segue todas as nossas redes sociais, @Movimento Inspira Mulheres, e já começa a seguir, coloca lá, eu cheguei aqui, tá bom? Manda uma mensagenzinha que é para eu saber que você chegou através do programa de hoje. @Flávia Salim _ Pode seguir também, nós vamos adorar ver você aqui no @Rádio Nova Difusora FM. Bianca, quais são as redes sociais para os nossos ouvintes e seguidores? Eu tenho a Sermente Editorial, que é @Sermente Editorial, que é da nossa produtora, né, editorial, a produtora do livro das mulheres. E o Mamãe Tá Lendo, que é o perfil que eu mais utilizo ultimamente, é só @Mamãe Tá Lendo. Esse Mamãe Tá Lendo, gente, olha que bacana. Esse mês nós estamos no mês das mães. E o Mamãe Tá Lendo tem quanto tempo? 7 anos, agora em julho. E começou como Mamãe Tá Lendo? Começou numa fase de que eu estava de mudança de casa, mudança de trabalho, estava um pouquinho ociosa, mas como eu sempre fui uma leitora muito assídua, eu estava numa fase lendo 12 livros por mês. Então eu resolvi... 12 livros por mês. Coisa pouca. Este ano foram 86 livros, para você ter uma ideia de como eu estava. E eu resolvi dividir com as pessoas o meu gosto pela leitura e criei o blog. E foi Mamãe Tá Lendo, porque quando eu estava lendo, as crianças me chamavam e eu falava, só um minutinho, Mamãe Tá Lendo, já vai. E assim nasceu o nome do Mamãe Tá Lendo. Que legal, bacana. Ó, vocês viram que mamãe também pode ler. Tá? É sobre isso que a gente vai falar. E mamãe também pode escrever. Fala a sua rede social aqui para o pessoal. A Valéria não é muito de rede social aberta ou tá aberta? Acabei de liberar. Vai ter seguidores novos. Valéria.Rodrigues25. É isso aí, gente. É mais... É uma
uma rede onde eu posto mais coisas de família, mais pessoal mesmo, né? Eu tô devendo uma conta mais empresarial. Não, Onde e a uma gente... conta de inspiração, porque essa inspiração, mulher é uma mulher verdade. voraz, gente. Ela é uma mulher multifunções, ela faz milhares de coisas. Eu sou uma pessoa que sou louca para aprender a jogar Tênis. tênis, Beach tênis. beach tênis, porque ela joga muito. Eu sou fã dela de ir lá filmar, tirar foto. Daqui uns dias eu estou pegando autógrafo. E nós estamos aqui hoje para falar de escrever livro, de mães que escreveram livro. De novo, nós vamos falar desse livro lindo aqui. Vocês querem mostrar? Oh, lindo mesmo. Olha que lindo. Nós três somos escritoras desse livro. E aí eu vou contar como nasceu esse livro. E a gente vai falar um pouco do que é esse livro, de como nasceu, de como surgiu todas essas histórias. A Bianca é a editora, a mentora desse livro aqui. Então, ela pode falar. E por que a gente vai falar disso? Você pode estar aí do outro lado pensando, mas por quê? Né? E eu vou falar para você, porque nós todas temos um potencial e uma potência, que eu prefiro chamar de potência, dentro de nós, que às vezes a gente acha que a nossa história não tem relevância. Às vezes a gente acha que a nossa história não vai inspirar outras mulheres de alguma forma. E muda, às vezes, a sua história muda a história de outra pessoa. E não só isso, desculpa né? interromper, Não, Flá, mas a nossa história, ela se atualiza. O mundo moderno vem se atualizando, né? A gente sempre falou sobre isso. Então, fatores que aconteceram comigo, que vão inspirar, eles tomam outros modos de pensar, outros meios que antes era legal, agora já não, a sociedade não aceita tanto. Então, o mesmo fato, ele é visto diferente por várias gerações, por várias pessoas. Isso está me deixando assim muito feliz, porque eu sou uma dessas que quando comecei a escrever achei que minha história era uma história banal, que era uma história normal, que não ia... Imagina, o que eu vou fazer? O que eu vou escrever? Eu não sou ninguém. E assim, e a cada vez que a gente vai conversando e vai passando, a gente vê o quanto é atualizado o assunto, né? No caso, eu parei de trabalhar, fui criada, sou daquela época que a mãe dizia, você não pode depender de homem, você tem que estudar. Então, aceitei isso com muito gosto e sempre tive muito fervor pelo conhecimento. Então, se forma e faz pós-graduação, e faz mestrado, e trabalha, e pensa na carreira como um todo, e de repente tem que repensar o assunto com relação à família, né? Porque também é algo muito forte dentro de você. E essas questões parecem que são do século passado e não. Hoje em dia, a gente tem aí já um movimento bem diferente de mulheres que estão escolhendo, inclusive, não ter filhos. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Sem essa questão de simplesmente parar de trabalhar. Não, já adiantou. Elas não estão querendo ter família, né? Não estão querendo ter filhos. Estão cobradas por isso, a sociedade está sendo bem imperativa com relação a isso, ainda muito duras pela escolha de mulheres que não querem ter filhos. Então, tem muita coisa para a gente falar aí sobre isso. Exatamente, né, gente? Porque quando a gente fala assim de ter filhos, é maravilhoso. Eu tenho 2, você tem 2, ela tem uma filha. E aí, assim, tá bom, tá ok. É importante você ter tocado nesse assunto. E se a mulher não quer ter filho? Você acha que isso é um direito dela? Claro que sim, sem dúvida. Mas você acha melhor, não, você vê que ela ainda é julgada por ela decidir não ter filho? Ela é julgada se ela decidir não ter filho, ela é julgada se ela decidir parar de trabalhar para cuidar do filho, ela é julgada se ela voltar ao trabalho e deixar o filho na escolinha. Então, assim, o julgamento sempre vai existir, sempre existiu e vai continuar existindo. Você acha que vai sempre que não vai melhorar? Nós estamos construindo essa melhora, né? Sem dúvida, a gente está construindo para isso e está tendo um avanço em relação a isso. Mas é algo que a gente nasceu, cresceu convivendo com isso, né? Então, eu acho que nós somos agora uma geração que está trazendo isso. Estamos vendo uma geração de mulheres
autônomas, com carreiras exemplares, né, CEO, e por isso optaram por, tá bom, assim, sou feliz assim, não preciso de um relacionamento fixo, não preciso de uma família constituída como era constituída a família lá atrás. Hoje em dia até a palavra família tomou, ela tem significado diferente. O que é uma família? É muito mais É abrangente, né? muito Exato. mais abrangente. Então, eu, meu marido, minha filha, era família, hoje não é. O que é? Adianta ter um homem, uma mulher e um filho ou dois e ninguém se entender? Isso é uma família, desde que... Eu acho que o grande problema são os rótulos, né? Que são desnecessários, né? Eu acho que enquanto se a gente deixar com que cada um viva a sua vida e tome sua decisão da forma correta, o mundo seria mais bonito, né? Muito mais tranquilo, né? E na real, eu sempre gosto de uma frase que cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. E, na verdade, dentro de um âmbito familiar, cada um sabe mesmo o que é ser aquele ambiente familiar, o que é ser aquela casa. Porque eu posso virar e falar assim, nossa, como é legal... Vou entrar num assunto aqui espinhoso. Como é legal, porque eu sempre ouço isso, tá, gente? Seu marido é fantástico. E eu acho ele fantástico mesmo, acho ele ótimo, acho ele muito legal. Mas eu sei o que é ter o meu marido todo dia, ser esposa do meu marido todo dia. Só que para quem vê algumas horas, no momento de descontração, sabe que acha que é sempre fantástico. E não é, como eu não sou fantástica o tempo inteiro para ele. Então, é aquilo, né? Um ambiente familiar ou a pessoa como um ser individual, só ela sabe o que é. Se ela quer ter filho, se ela não quer, se ela quer ter 3 filhos, como eu conheço mães e respeito muito mães que são mães solos, né? Mães solos, respeito muito mães solos, porque muitas vezes a gente que teve assim maridos para dar esse suporte é complicado, mãe solo eu tiro o chapéu, cara. É verdade. Não é fácil. A gente faz um corre tendo, né, o apoio do lado, imagina sem, né? Não é fácil. Porque a questão familiar e da mãe solo também tem uma questão financeira envolvida muito grande. Eu acho que quando a mulher tem essa autonomia financeira, também começam a mudar alguns papéis, né? Antes havia um problema muito grande. Eu estava conversando com a Flávia antes de começar, como é importante a educação financeira feminina, né? Da mulher, dela individual, como ser individual, como ter as coisas dela, porque a gente é muito família, e é sempre tudo família, e é sempre tudo filhos. E não só mulheres, eu estou dizendo aqui, homens como tanto, pessoas. Existem pessoas com perfis que não consegue comprar uma bala para você. Acha que não pode, que se comprar bala para ela, tem que comprar bala para ela, para o filho, para a mãe, aí já não vai comprar, porque aí já não tem dinheiro para comprar 10 balas. Então, eu acho que são perfis, mas a mulher, ela precisa de uma educação financeira. Eu quero até fazer um parênteses aqui, que hoje a Valéria falou da Vanessa Eusébio, que já esteve aqui nessa bancada. Eu adorei o trabalho dela. E ela falou da Vanessa Eusébio por quê? Porque ela falou que toda mulher tem que ter a sua independência financeira. A Vanessa Eusébio já gravou podcasts aqui há muito tempo, já gravou podcast aqui comigo, e tem um Instagram dela, e ela ensina educação financeira para a mulher. Olha, a gente pode ter um casamento sólido, mas é importante que você, mulher, saiba o seu papel financeiro nessa estrutura, né? E tenha decisões em conjunto, o que muitas vezes a gente também delega. Então, às vezes, a gente está aqui falando, tudo bonitinho, mas a gente também fica na linha de conforto e vai delegando, então deixa, então vê você. Então, também é perigoso essa zona de conforto, né? Sem dúvida. Bom, só para avisar, nós vamos sortear
2 livros desse para quem tiver aqui no YouTube. Então, se você está na rádio 79.9 FM, vai lá no nosso YouTube e escreve "Eu quero este livro" e vai sair aqui autografado pelas 3, Bianca Brandão, Valéria Rodrigues e Flávia Salim, porque nós 3 escrevemos esse livro. E você pode também ligar para 97-677-4820. Mas eu quero dizer que nós só vamos sortear o livro para quem estiver seguindo @Movimento Inspira Mulheres, @Flávia Salim _ e @Rádio Nova Difusora E Valéria, FM. viu? @Valéria Rodrigues, @Sermente. @Sermente. E @Mamãe Tá E Lendo. @Mamãe Tá Lendo. Ó, você tem que fazer a sua parte para você merecer um livro tão transformador como esse. E a gente vai falar dessa transformação. O ano passado, como vocês já sabem, já falei sobre isso, era essa época, final de abril, eu tinha terminado de escrever esse livro, Posso vocês te já dizer sabem. que, desculpa interromper, É. fez 1 ano ontem. Fez um ano lindo! Parabéns pra ele! E aí, assim, quando eu terminei de escrever esse livro, e a Bianca foi minha editora aqui também, eu falei, Bianca, vai ter o Movimento Inspira Mulheres. E era dia 21 de maio. Gente, também hoje... Também... Não, 21! É, 1 ano, exatamente. E aí eu falei, Bianca, vai ter o movimento e eu quero lançar. Se eu escrever esse livro, outras mulheres têm histórias e podem escrever o livro delas. E a gente tem que dar esse empurrão, esse impulso para as mulheres, e nós vamos fazer isso. A Bianca, eu falei, E aí foi assim que aconteceu, a gente fez o projeto juntos, né, Bi? Foi. Desenvolvemos o que nós gostaríamos que as meninas escrevessem, que as mulheres escrevessem. Conversei com elas, fiz uma mentoria, né, curtinha, dizendo, escreva. Pense na sua melhor história, no que você desejaria falar para alguém, para ajudar alguém, escreva. E nós tivemos 12 textos, né? E quando eu estava finalizando o livro, a Flávia me deu uma pressionadinha, assim, de leve. Falou, eu quero tua história também no livro. E eu sou muito autocrítica, né? Eu trabalho com isso, então eu não gostaria de ter um texto meu escrito em algum lugar. Ela falou, não, mas você tem que escrever, você vai escrever. E, por fim, a minha história está aí também. Pensei muito, falando, eu não tenho uma história triste para contar, mas não preciso contar uma história triste, né? Eu tenho uma história legal, tenho hoje, com 43 anos, abrindo minha produtora editorial, então eu vou contar minha trajetória. Então está aí no livro a minha história, eu vou até mostrar aqui. Olha! Gente, fala, Bianca, que você não tem muito lindo. orgulho desse livro quando você Demais. olha. Porque eu sempre falo para as pessoas que eu fiz assim, né? Que eu falei, eu quero uma página inteira, lembra disso? Eu quero uma sobrecapa das autoras. A gente tem que pôr um livro com ser feminino. E a gente foi trabalhando isso com tanto amor, A com escolha tanta da dedicação. capa. Que foi assim, tinha um esboço da capa, foram saindo outros e outros e outros, até que a gente chegou nessa. Foi um trabalho, assim, por trás, né, além do trabalho de cada escritora, e a Bianca me mandando os escritores, o que cada pessoa escrevia e eu ali tocada com cada história. Foi muito, muito, muito lindo. Não, a produção, sabe? Isso por que eu ia trás dizer, eu disso como também. escritora tive um apoio muito grande da Bianca, né? Porque a gente fica perdido, fala por onde começar. Mas ela vai te dando passo a passo, ela vai te ajudando de uma forma muito carinhosa e também muito experiente. Então a gente se sente acolhida e quando você se sente acolhida, a história flui. Você não sente... Porque para mim... O pior não era escrever, era o julgamento. De novo, Olha que vão bacana. ler, ai meu Deus, o que vão falar, o que vão pensar, mas... Eu falei assim, então, não, Valéria, pensa, vai ajudar. Então, assim, muito obrigada, Bianca, pelo seu trabalho. Eu espero que realmente inspire muitas pessoas, porque às vezes a gente acha que escrever um livro é algo fora, inalcançável. Né? Eu não imagina, grandes editores, se a gente prêmio Nobel de literatura, não é? A gente já pensa no Machado de Assis, eu falo, meu Deus, como assim eu vou escrever um livro? Mas não,
é um capítulo, é uma parte, a sua assessoria, ela torna possível muitos sonhos de muitas mulheres. Então, eu gostaria de agradecer a Flávia, que tem essa inspiração, que movimenta mesmo, né? Que tem lá a força. Você que abraçou junto, porque você não sabia o que vinha. Não, Você não falou assim, sabia. você não conhecia as pessoas. Nada, absolutamente nada. E hoje eu digo que meu grande diferencial com qualquer projeto que eu pegue é exatamente esse, é a dedicação e o carinho. Eu abraço mesmo, como se fossem meus filhos. Então, cada livro que sai é um filho novo meu que nasce. Que delícia. E é isso, é abraçar, acolher, como você disse. E eu tô... E ele foi o seu segundo. O meu foi o primeiro, esse foi o segundo que saiu, assim? Pela Sermente. Assim. Não, eu já tinha feito alguns outros, mas ainda não era com o nome da Sermente Produtora Editorial. Eu fazia de forma independente, eu tinha uma consultoria de marketing, a gente fazia por essa consultoria de marketing. E a gente profissionalizou durante a pandemia, que a gente aproveitou esse tempo para estudar, para se profissionalizar, eu e a Tati, que é minha sócia, e aí hoje a gente tem uma gama de profissionais trabalhando com a gente para entregar esse trabalho tão lindo, igual foram esses dois, que são os dois oficiais primeiros da Sermente. Ai, que lindos! Mas você chegou aqui hoje falando uma coisa. Você sentou nessa cadeira, o que você falou? Qual das coisas? Eu já falei tanta coisa. Não, você falou da zona de conforto. Que a Flávia está sempre me tirando da zona de conforto. Além de eu estar aqui falando coisa que eu fujo, não é de mim. Eu sou super tímida, então eu fujo mesmo. A questão de escrever, eu tenho livros meus escritos de ficção guardados há muitos anos, e depois desse pontapé da Flávia ter feito eu escrever no livro, eu tomei coragem para retomar os meus manuscritos, e eu tô com uma ficção que sai esse ano ainda. Ai, que eu já estou lendo, e eu vou dizer para vocês que eu estou, apertando ela pelos próximos capítulos. Eu terminei de ler esses dias no avião, entre um voo e outro, porque eu viajei bastante esses dias, e eu falei, cadê? Aí ela, calma, eu já estou andando com mais, porque eu estou ansiosa, eu vou dar um spoiler, pela história da Clara e do Derek. Então, assim, um romance top, que vocês vão adorar quando ela soltar esse livro, tá? Mas eu não posso contar mais, só vou falar sobre isso. Mas sobre zona de conforto, por isso que eu te toquei. Porque, às vezes, né, Valéria, a Valéria é diferente de muitas pessoas. Teve pessoas aqui que tiveram vontade de escrever, teve pessoas que eu dei um empurrãozinho, e teve pessoas que tiveram vontade, falaram, vou escrever. E a Valéria foi uma dessas pessoas, que na hora falou, Flávia, eu vou escrever no livro que você falou lá no evento, porque daí eu anunciei o livro, e a Valéria estava indo embora, e na hora ela falou, eu vou escrever. E eu sou uma pessoa que ninguém pode falar nada para mim, porque eu realmente não esqueço. E aí ela falou, tá, vou escrever, e não refugou. Por isso que ela é essa mulher inspiradora, porque ela não refuga. Porque tem gente que vai e refuga. E teve gente aqui que é muito legal, um dia vai estar sentada aqui, não vou contar, que falou que ia e quis refugar, e eu não deixei, e tá com a história aqui dentro, que é muito legal. Mas a Valéria, em nenhum momento, refugou. E ela disse desde o começo que ia escrever, escreveu. E aí você está falando que, num determinado momento, a sua dúvida era sobre a história, do pensamento, do julgamento dos outros. Não porque você achasse pequena a tua história, qual que era o medo desse julgamento? Talvez eu achasse que fosse normal, uma história até banal, porque na época que eu parei de trabalhar, né, eu trabalhei durante ainda 20 anos, até minha filha ter 5, 6 anos, nessa época que eu parei. Então, ainda tive um momento mãe e trabalho junto, não foi logo após o nascimento. Todas as minhas amigas trabalhavam. Então, eu era aquela que realmente, eu falava assim, meu Deus, eu fiquei muito perdida, né? Foi um choque muito grande para mim. E depois eu me acostumei, foi passando e... Às vezes as pessoas, nossa, se eu tivesse essa oportunidade de não trabalhar, eu não sei do que você reclama, não. Então, assim, às vezes existem pessoas que, por estarem do outro lado, por N motivos, as questões financeiras, ou às vezes é um negócio de família, que mesmo ela tendo uma condição financeira, a gente vê muito por aí. A gente pensa que ser empreendedor é poder fazer o que quer na hora que quer, e é ao contrário. Às vezes a gente trabalha mais, né, do que realmente desejaríamos. E teve o impulso de estar trabalhando
Então, eu recebi, geralmente, críticas. A maioria foram críticas. Por você ter deixado de trabalhar e feito essa escolha de Exatamente. ficar permanente um período cuidando da sua filha. E depois eu achei que foi um assunto que passou, que não traria mais impacto, que já havia sido superado. Não, as pessoas já não param mais de trabalhar, elas dão um jeito, elas continuam trabalhando. E não é verdade, né? Elas param de trabalhar e inventam outra profissão, se reinventam, mesmo com uma idade já um pouco mais avançada, que eu quero dizer, 40, 50, reinventam novas profissões, agora ajustam o seu modo de vida, porque o ser mãe também te traz um carinho, uma preocupação, valores diferentes. Então, de repente, aquele acordar às 7 horas da manhã e voltar para casa às 9 horas da noite não faz mais sentido. E aí, então, também tem essa busca de um propósito, de um ideal, né? Você é super importante a família, só que você passa 10 horas fora de casa, 6 horas dormindo, quantas horas você fica com a sua família? Então, e hoje a gente vê essas questões. Por exemplo, também eu queria ressaltar a diferença dos homens e das mulheres, como Sim. sempre. A gente não quer aqui criar feminismo, não quero defender, não é esse o ponto de vista. É apenas fatos que a gente precisa refletir. Então, veja só, tem 2 pesquisas aí inglesas, bem recentes, agora de janeiro, publicadas, que foi muito interessante. Fizeram pesquisa entre jovens adolescentes de 14, 15, até 18 anos, e os meninos, por incrível que pareça, mais de 60% dos meninos gostariam de ter família, de ter filhos e seguir essa vida. E as meninas não. As meninas já nessa idade já não querem constituir família e já não querem ter filhos. Então, nós estamos falando de uma geração para trás. Então, com 14, 15 anos, por quê? Porque elas já sentem a pressão da comunidade. Mas por que não? Porque eu vou trabalhar e ter filho é muito difícil. Porque eu vou ter que precisar de mais dinheiro. Porque minha mãe trabalha e eu fico muito sozinha. Eu vou ter que deixar meu filho sozinho, não tenho quem deixar. Então, as angústias que elas passam já estão refletindo na decisão para um futuro. Nossa. Né? Se a gente está falando que hoje mulheres já numa idade de 30, 40 anos já optam em não ter filhos, você imagina essa situação. E como para o homem tudo é diferente. Por quê? A sobrecarga é maior, né? Eu sou a favor, obviamente, dessa divisão de papéis e da ajuda dos homens, mas eu também conheço aqueles... Não foi isso no meu caso, e eu aceitei plenamente. No meu caso, eu cuidava da filha, meu marido viajava muito, precisava viajar muito, então também achava que estava tudo certo. Não foi um problema para mim, não foi uma decisão impositiva, foi uma decisão clara, né? E da família. Agora, os homens que ajudam efetivamente a trocar a fralda, a acordar à noite, a levar a criança aí na escolinha, na reunião da família, não querem mais filho, querem um só. Também, vocês já viram isso? Ou não? Conhecem? Já vi também. Conhecem os irmãos, os amigos, não querem. Eles, um só tá bom, né? Porque a mesma coisa, você pensa na carreira, a carreira feminina. Você, ótimo, tem que amamentar. Então você tem um período de amamentação. Antes eram 4 meses, agora são 6 meses. Pensa um homem, 6 meses afastado de sua carreira. Isso causa uma transformação. A empresa tem que sobreviver, o cargo dele tem que ser substituído. E isso acontece com as mulheres. Então, depois, se ela conseguir se realocar no mercado de trabalho, olha a defasagem. Então, por essas questões que são... Porque nem passa pela cabeça desse adolescente de 18 anos que ele vai ter que parar de trabalhar para cuidar do filho. Ele acha que é normal, né? Sim. Então, assim... Eu acho que são questões que a gente pode trazer à reflexão, por isso que eu falo que mesmo um fato ocorrido aí, a minha filha hoje tem 21 anos, né, há 15 anos atrás, ainda tem tanta coisa para a gente conversar e refletir e debater de uma forma carinhosa, não violenta. Né, porque... E com empatia, né, gente? Isso. Que essa é uma tecla que eu acho que a gente tem que olhar muito, essa questão...
de mulher para mulher. Não é porque, de repente, a Flávia fez uma escolha que eu não tenho que ter empatia e achar ok a Exato. escolha da Bianca, ok a escolha da Valéria, e a gente virar e falar, tá tudo certo. E aí, assim, se a Valéria não está trabalhando, mas a Flávia está trabalhando, e, de repente, a Valéria pode ajudar de alguma forma, com algum tipo de apoio, mesmo que esse apoio seja emocional, gente. Porque a mãe que trabalha fora, ela quer trabalhar fora, ou ela precisa trabalhar fora para dar esse suporte financeiro em casa, mas ela tem ali um caminhão de culpas. Pois é. A mãe que para de trabalhar fica com um caminhão de culpas por conta da sociedade. A mãe que trabalha fora fica com 3 caminhões de culpas porque deixou o filho, porque estava com o nariz escorrendo, porque está pegando virose na creche, porque não está presente o tempo inteiro. Então, são tantas... Cada mulher pode ser o que ela quiser ser. E acho que é isso. E quanto mais a gente tiver empatia pela decisão da outra mulher, acho que o mundo está no caminho para melhorar aí um pouco mais. Eu ouvi muitas vezes, sabe, uma coisa que eu achava, assim, quando eu estava no mundo corporativo, que era uma coisa que eu gostava de estar lá, de trabalhar, de fazer, de acontecer. Eu não me identificava quando eu ficava em casa com os filhos. E eu ouvia assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Você não precisa. Né? E quem disse que eu não precisava, assim? Ah, tá, meu marido tinha um bom trabalho, de repente, talvez, assim, totalmente financeiramente, não. Mas, para a minha vida, para a minha história, para a Flávia em Seu si, crescimento fazia uma importância. Mas eu também tinha julgamento por isso. Você porque não está, porque tomou a decisão de vez de parar, eu porque tomei a decisão de ficar, e muitas vezes eu, porque tomei a decisão de continuar trabalhando, era julgada. Porque, poxa, não precisa tanto que nem a Maria e a Joana. Eu tomei a mesma decisão que a Valéria, eu também parei. Mas como foi uma decisão comum entre eu e meu marido, eu parei de me importar na época com o que falavam. É uma decisão minha, dele, da família, e tá ok, continuo. Seguir a vida, assim, sabe? Não me preocupei muito, mas claro que houve julgamento, né, também. Exatamente como você falou, como é que, perante a sociedade, como é que pode, tão jovem, com uma MBA, pós-graduada, acabar com a carreira desse jeito. Exatamente. Né? E aí, hoje, os filhos estão maiores, e quem disse que você não pode se reinventar? Exato. A Valéria está se reinventando, ela vai falar disso, e você acabou de falar que você está com 43, e está reiniciando, assim, né? Está começando, porque faz o quê? 6 meses que começou de vez? Um ano. Com projeto. o lançamento do seu livro e do projeto, 1 ano. 1 ano que você começou essa questão. Como que é isso? De virar e falar assim, não, eu estou com 42 anos e vou começar de novo. Porque eu já tenho várias carteirinhas desse começa de novo. Então, eu quero saber de outras pessoas. O meu começa de novo, eu ainda estou encantada com tudo. Eu quero crescer muito ainda, né? Então, assim, tudo para mim é super novidade. Então, eu abraço absolutamente tudo e eu faço tudo com muita dedicação. Então, eu estou descobrindo mundos novos. A minha vida inteira, meu sonho sempre foi ter uma livrariazinha, estilo uma Mensagem para Você, sabe? O filme, ou Notting Hill. Notting Hill. Então, esse sempre foi meu sonho. Eu vou chegar lá. Só que esse já é plano de aposentadoria, sabe? Mas antes eu quero ser grande. E eu vou ser grande. Chega no ar. Isso mesmo. É isso. Que legal. E você está reiniciando agora um novo projeto, nova fase, nova história. Como está isso para você? Para mim, é assim, no começo, você disse que eu não recuei, mas a gente fica pensativa. Eu sempre acho que a gente tem que saber tudo para começar alguma coisa. Então, eu tenho que saber sobre aquele negócio para não dar opinião errada. Eu quero tentar cortar as arestas maiores possíveis de erro para poder seguir em frente. Mas é muita pretensão.
Então, aí a gente faz toda aquela reflexão, né? Ai, você fica pensando, gente, você vai errar. Algum momento você vai errar. Alguma coisa você vai errar. E isso é importante também. Esse crescimento durante o caminho, acertos, erros, obviamente, espero que não tão grandes, né? Coisas que possam ser resolvidas. Isso traz um amadurecimento e acho que uma felicidade tão grande. Eu abri a empresa. Eu conversei com o engenheiro. Eu decidi essa porta. Então, são coisas que são pequenas, mas que te fazem mulher. Que dão te importância, fazem te fazem ter importância. pessoa, que te fazem indivíduo, que te honram. Então, aí você se sente, não, eu estou honrando a minha vida. Eu estou sendo, sim, coisas pequenas, com valores pequenos, e está tudo bem. Então, assim, depois, falando sobre amadurecendo essa reflexão, eu percebi que eu não preciso saber de tudo para começar um negócio. Isso aí. Temos que fazer algo, temos que dar o passo inicial, porque senão nunca sai do papel também, porque a perfeição não existe. Você sempre vai achar algo melhor, alguém que faz melhor porque já tem uma experiência infinitamente melhor, ou porque é assessorada por pessoas com essa competência, então você fica pensando, nossa, mas eu nunca vou ter um Instagram assim, meu Deus, como eu vou fazer um Instagram de comida, por exemplo. Eu tô para lançar meu Instagram, que aliás ele tá formado e eu só não soltei. Porque as ela fotos, também é chefe de cozinha, as fotos das receitas têm que estar na ordem, porque eu tenho que pesar o quanto que eu tenho. Não, gente, agora agora eu faço no meu mesmo, pessoal. Eu já vou falando a receita, eu tô lá cozinhando, eu jogo as coisas. Olha, aqui é assim, vou fazendo. Assim fica mais natural. Fica leve, fica mais fácil, a vida é melhor. Para que esse peso da perfeição? Então, isso é um trabalho muito grande que eu tive que fazer comigo. E assim, graças a Deus, estou contente. Umas coisas que eu ainda sou meia durona. Mas eu vou falar algo para você. Então, assim, você não refugou, mas é importante a gente também, se você refugou, se você que está aqui ouvindo, a gente refugou, mas repensa, fala assim, refuguei, mas eu posso fazer. De novo. Eu posso tentar. Diferente. Ou eu não refuguei, ou eu penso que tem que ser na perfeição. Durante muito tempo na minha vida, eu deixava de fazer coisas porque eu queria que estivesse exatamente perfeito. E eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas que trabalham comigo, às vezes, ficam um pouco pressionadas, porque eu passo o checklist do que tem que fazer, como tem que fazer, e não sai, entendeu? E, para mim, eu também tive que controlar essa minha ansiedade, porque, às vezes, as coisas não saem no meu tempo, não saem da forma que eu gostaria, mas sai. É isso que eu quero dizer para você. Sai. E, às vezes, a gente não vai saber 100% de tudo. Quando eu sentei nessa bancada aqui a primeira vez, eu não sabia 100% de tudo. Eu não sabia nem como falar, nem o tempo que ia durar, nem nada. Mas sai. E aí, aos poucos, vai melhorando. E as coisas vão acontecendo. A primeira vez que eu fiz um processo de coach com alguém, eu não sabia todas as ferramentas. Mas à medida que eu fui fazendo, hoje não tem ferramenta que eu não faça, né? E aí todo o processo, por exemplo, o primeiro evento foi bom? Foi bom. O segundo foi bom? Foi bom. Mas eu, Flávia, ainda acho que o primeiro foi melhor, né? Mas assim, aí é fazendo que a gente aprende e é fazendo que a gente vira e fala assim, olha, eu consigo ter parâmetro. A questão é, quando a gente quer tão perfeito, a gente não faz. Porque o tão perfeito vai evitar, vai impedir que você dê o primeiro passo. Porque o primeiro passo, gente, e eu sempre falo na minha mentoria para todas as mulheres, e eu acho muito legal porque a mulherada começa a gravar vídeo, começa a fazer as coisas. Porque eu falo assim, gente, a gente tem que gravar e fazer. Que nem eu vinha com ela, dirigindo, gravei o vídeo, e o engasgo, eu às vezes faço alguma coisa. Tem gente direto que às vezes me manda mensagem assim, Flávia, você escreveu talvez com Z. Eu falo, sério? Poxa, obrigada, mas já tá lá, deixa lá, entendeu? Já tá lá, gente, tudo bem, eu escrevi com Z, o negócio corrigiu? Não, escrevi com Z mesmo, ok, entendeu?
para mim tem esses ok's. Eu me dou essa liberdade de me dar esses ok's. Porque senão eu vou ficar buscando uma perfeição. E lá atrás, quando eu era essa Flávia que queria ter esse laço assim, de saber 100%, eu não entregava 50% do que eu entrego hoje. Então, é sobre isso, é virar e falar assim, o que eu sei hoje, eu já posso entregar alguma coisa? Então, eu já posso entregar alguma coisa, porque talvez eu já saiba e já vou ajudar outra pessoa. Já sei mais que alguém e já vou ajudar mais que alguém. E se tem alguém que sabe mais que eu, tá tudo bem também. E se tem alguém que vai corrigir o meu talvez, eu agradeço. E, de repente, você começando, outra pessoa te dá uma dica, Né? dicas preciosas de amigos ou não, que te ajudam muito. Eu tenho uma mentorada que ela fala assim, Flávia, mas eu sei que eu falo algumas palavras erradas. Eu falei, só que você tem um conteúdo muito precioso no que você conhece. Para de se... Porque ela falou que tanto tempo ela foi julgada porque ela fala algumas palavras erradas, porque ela veio de outro estado, então as pessoas têm um outro hábito e às vezes falam algumas coisas que são diferentes de nós aqui de São Paulo. Falei, fala, gente, a pessoa está bombando. Por quê? Porque ela tem uma sinergia com as pessoas, ela está sendo natural. E aí, se a gente busca tão perfeito, não vai sair. Não vai sair. Eu falo para vocês que, assim, a época que eu comecei a fazer vídeo, eu fazia e postava, nem olhava, porque eu falei assim, deixa acontecer naturalmente. Não tem uma música assim? Tem. Deixa acontecer naturalmente. Por quê? Porque tem mais empatia. Os meus vídeos mais produzidos são os que as pessoas menos curtem. Agora, os vídeos que acontecem de forma mais natural é onde as pessoas se encontram mais comigo. Conexão. E a gente tem que ter noção que a gente pode delegar um pouquinho, né? Eu tenho ciência de que, para ser grande como eu quero ser, vai chegar um momento, por todos os processos que um livro passa, não vai mais poder passar pela minha mão. Isso. Eu vou ter que passar isso para alguém. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Senão, eu breco o meu crescimento. E esse é um processo que, assim, eu sou ariana, eu sou uma pessoa dominante, mas também sou influente. Então, eu gosto das duas coisas. Eu gosto de relacionar e gosto de ter controle. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que deixar. Entendeu? E, às vezes, tem coisas que com as pessoas que trabalham comigo... todo mundo, às vezes, quer um retorno meu de coisas que eu acho que podem acontecer. Que eu acho assim, tá bom, se aconteceu, tudo bem, né? Mas, às vezes, não acontece. E a gente vai ter que ir se treinando e virar e falar assim, uma hora esse processo não vai estar mais total na minha mão. E como é o filho. É igual filho. Exatamente igual. Hoje eu tenho uma filha de 21 anos que já tem vida própria, né? Então... Talvez ela te comunique algumas coisas quando ela quer. Exatamente. Não, mas há um diálogo muito grande entre nós duas, graças a Deus, assim, de novo, é meu melhor tesouro, meu maior tesouro, mas... Ela tem a vida dela, tem as escolhas dela, eu tenho que respeitar isso. Já não está tão no seu controle mais, né? Exatamente, não tem mais o que... Posso ajudar, posso opinar, sempre vou acolher e estar de braços abertos, mas... Sempre vai ser a mãe, ela né? tem que ter as escolhas dela, assim como na vida. Eu tenho que deixá-la fazer... E dói no coração. Ai, não vai dar certo. Será que não vai dar certo? Às vezes não dá mesmo. Vamos tentar de novo, não desanima. Olha aqui, gente, vou falar das nossas amigas que estão aqui no nosso YouTube. Eu tô sem óculos e vai ser quase um milagre eu falar. Se eu não falar de você que tá aí, você me perdoa. Mas o programa Além da Make, com a Claudinha Zani, tá aqui, ó, nos assistindo. Demais. Mulheres inspiradoras. Muito obrigado, Clau. Olha, não podemos desistir, recuar às vezes podemos. É até estratégico, mas desistir não. É o que a Cláudia do Além da Make está falando. Renata Luz está falando parabéns, mulheres inspiradoras. E, gente, para participar do sorteio, coloca aqui, eu quero esse livro. Elizabeth Brandão está dizendo que privilégio abrir um espaço para que mulheres possam falar. Vocês são lindas e...
E elegantes e competentes. Beijo, sogra. Aí, que linda, muito obrigada por estar aqui assistindo a gente. Minha sogra também era sempre muito presente. Gente, ser mulher é um papel muito desafiador, mas eu não troco por nenhum outro. Você troca? Não troco. Não troca? Não. E aí, esse movimento Inspira Mulheres. É sobre isso que eu quero perguntar para você, Bianca. O que é o movimento Inspira Mulheres para você? Você que está acompanhando aí há 1 ano esse movimento Inspira Mulheres para você. O que você vê que pode agregar, o que muda, o que você sente no movimento Inspira Mulheres? É um lugar de carinho, de apoio, de acolhimento, de fala, de união. Eu acho que nós conversamos a semana passada numa live e a gente até falou, né, palavras que representam isso. E eu acho que esse movimento é isso, é um carinho para cada mulher que quiser participar do movimento, sabe? Um afago. Assim, é isso. É isso. Em qualquer âmbito, família, trabalho, amigos, é um carinho, é um momento de apoio, de união mesmo. Que bom. De inspiração. Inspiração, Né? De sem dúvida. impulso. E para você, gata? Para Pra mim você, é Valéria? uma energia mesmo, uma energia onde você vê mulheres diferentes fazendo coisas diferentes e pensando, por que não? Por que não eu? Por que eu não posso? Eu tive eu vou aqui falar, né? Esse momento também quando eu comecei a jogar tênis. Gosto muito desse esporte, eu jogo tênis já há uns 10 anos. E eu jogo tênis no Corinthians, meu clube do coração, que me perdoem os demais. E lá eu também tive esse acolhimento. Então eu entrei muito acima do peso, sem jogar nada, sem conhecer. Eu sempre gostei de tênis na televisão. Também nunca imaginei que poderia jogar tênis, mas acabei mudando para um condomínio que tinha uma quadra. Eu fui jogar, conheci uma pessoa aqui, outra lá. Quando eu fui ver, estava jogando tênis. Que máximo. Gente, as pessoas super competitivas. Ganhando todas as ligas que você pode imaginar. O tênis do Corinthians femininos, ele é muito forte. E aí, quem jogava? Mães, né? Com idades, na época, até hoje, maiores que a minha, né? Mais avançada. Todas tinham filhos, maridos. E eu falava assim, gente, eu estava em casa fazendo o quê? Aqui, olha, um ambiente que é acolhedor e eu posso também, por que não? Aí você começa a olhar para você, olhar quantas coisas você tem para mostrar, para fazer, para aprender. E que carinho também te receber, uma pessoa que... Eu só jogava a bolinha falando na marginal, né? O Corinthians lá perto da marginal, minha bolinha só ia parar lá. E elas com toda a paciência do mundo me acolhendo. O movimento é isso. Eles acolhem, te inspiram e te empurram para frente, te ajudam. É isso aí, puxa, tira da zona de conforto, Sabe o né? que eu pensei agora? Ah. É a questão de dividir para multiplicar. Isso mesmo. E quando a gente fala dividir e multiplicar, eu falo o seguinte, a gente está precisando de cada vez mais gente no movimento. Gente que possa virar e falar assim, eu tenho uma ideia, eu posso contribuir de determinada forma. E toda terça-feira, toda penúltima terça-feira do mês, a gente tem um almoço. E esse almoço a gente faz network e a gente faz um encontro de trocas. Amanhã tem esse almoço. Para quem tiver interesse em saber mais sobre esse almoço, eu falo para você, manda uma mensagem no nosso Instagram, que a gente manda maiores informações para vocês. Vocês vão estar lá amanhã? Esse almoço Estaremos. será incrível. Eu não acredito que você não vai contar o que vai acontecer. Ah, gente, sempre surpresa, porque senão Mas perde a graça. diga É onde vai maravilhoso. ser, um lugar Vai maravilhoso. ser no Vila Hermosa, é um restaurante todo caracterizado como Grécia, é uma graça. Maravilhoso. E além disso, tem muito mais coisas assim, muito fofas. São almoços que vocês vão virar e vão falar assim, eu quero sempre estar presente. É bom para quem é empresária, para quem é empreendedora, mas para quem não é também, para ter conexões. E outra, o Clube Movimento Inspira Mulheres, a partir de amanhã, lança todas as plataformas. Para quê? Para que você tenha um monte de benefícios.
ok? Então, fica de olho aí no nosso Instagram, que daqui a pouco tudo isso está no ar. Quero falar, antes de um outro assunto aqui, super bacana, do meu cabelo. Vocês sabem que cuida do meu cabelo toda segunda-feira é a Sheila, lá do Estúdio Capelani. A Sheila, gente, ela cuida do meu cabelo, ela faz hidratação e ela deixa ele lindo desse jeito, do jeito que ele tá aqui, ó. O telefone de lá é o 11 96 833 7054. O Instagram é _Estúdio Capelani. Podem seguir. A Sheila cuida do meu cabelo de forma maravilhosa, ok? E quero falar outra novidade, né, Bianca? Eu falo ou você fala? Pode começar, eu termino. Aê! Valéria, antes. Para você, foi importante escrever um livro? Foi muito. Você se sentiu como? Quando você viu aqui... Vitoriosa. Eu me senti sua vitoriosa. História, se viu aqui maravilhosa. Orgulhosa. Vou mostrar Olha aqui, isso, olha. gente. Eu separei, porque da última vez eu fiquei procurando, que dá pra ver. Dá. Aqui. Olha lá. Como foi Orgulhosa. esse sentimento para você? Foi ler o seu livro, ver essa... Porque eu sempre falo que escrever é eternizar uma história, eternizar uma história sua. Como foi isso para você? Então, é uma história de amor, é uma história de mãe e filha. Então, começa daí, já é algo que me emociona muito. Foi um momento de decisões importantes, quando a gente se vê adulta mesmo, faz, nossa, agora eu sou grandinha, tenho que tomar uma decisão importante. E as consequências que geraram disso. Hoje eu me vejo uma pessoa mais madura, né, já com outros propósitos, talvez de vida, de amadurecimento, e essas realizações nos dão força para seguir em frente e tomar outras decisões. Por isso que eu sempre vou ressaltar, ainda que seja uma decisão pequena, ainda que não seja uma decisão completamente perfeita, acertada, tome, vá em frente, decida. A indecisão que é o problema, que é o que gera aquele medo. Virão coisas que você terão que vai resolver, virão problemas, virão situações. Resolva-as também. Cada dia mais você vai se sentir mais forte. Para mim, eu me sinto fortalecida, vitoriosa. Gente, eu quero dizer que tem uma pessoa muito importante aqui assistindo esse podcast, que é o meu mentor, André Minucci. Eu fiz mentoria com ele há alguns anos atrás. É o meu mentor em coach. Então, muito obrigado, André. É uma honra ter você aqui acompanhando o podcast. E, como eu disse que ia falar de uma novidade, a novidade é a seguinte, gente. Esse livro transformou muitas vidas, transformou muitas pessoas, transformou, assim, desde a pessoa que escreveu as pessoas que estão lendo, né? E a gente decidiu que a gente vai fazer. Isso já estava no plano, e aí a gente estava aqui, né, segurando, e agora a gente vai fazer a segunda edição desse livro. E a Bianca vai contar mais detalhes para vocês sobre isso. Então, assim, maiores informações mesmo de como é, quanto é, como fica, vocês podem depois perguntar para a gente também no Instagram inbox ou diretamente para a Sermente. Mas a questão é a seguinte: são histórias que são levadas por todas as mulheres que estão aqui. Elas levam a sua história. Eu levo a história da Valéria para outras mulheres, a Bianca leva a história da Flávia para outras mulheres, a Valéria leva a história da Bianca, que leva a história da Fernanda, que leva a história da Andresa, e assim por diante. Eu acho que esse é um papel muito lindo de um livro de coautoria, né? Exato. Então, a ideia da gente é que esse ano a gente lance o segundo livro, né, do Mulheres Inspiram Mulheres. Eu queria ler um trechinho aqui atrás, Sim. que eu acho que é importante para cada mulher se sentir um pouco mais à vontade, né? Então, perguntar assim, às vezes, nossa, vou reviver dores, né, ou vou viver as situações novamente. E aí a gente pergunta, né, por que aceitaram? As que participaram desse, por que aceitaram passar por isso? Para que cada mulher que venha a ler esta obra possa entender que não está sozinha.
Ainda que cada luta seja diferente para cada pessoa, a vivência não é solitária. Então, você pode ter uma história que inspire outra pessoa e que mostre para essa pessoa que as dores são semelhantes, mas não são as suas, e com ela você pode aprender, ou outras situações. Então, se você tem uma história para contar, você acha que você se encaixa aqui, entre em contato com a gente, tá? A gente está elaborando o edital, vão ser 15 mulheres dessa vez, né? Contando com a Flávia, né? Então, são 14 vagas que nós temos por enquanto. Eu falei o @ da Sermente, todo junto não é Sermente_editorial. Então, a gente vai começar a soltar a informação lá e no movimento, Isso. a partir do momento que a gente achar que já dá. A partir de amanhã, a gente já começa a soltar tudo isso. Porque, assim, gente, são histórias... Você pode valorizar mais a sua história. Olhar para a sua história com muito amor e muito carinho, porque ela pode fazer a diferença e gerar transformações. Mas assim, o nosso tempo está acabando. Esse podcast tem um problema muito sério, ele acaba rápido, tá? E eu, como coach, a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco, porque são 2 livros e a gente vai sortear para quem está pedindo aí o livro, tá? Mas eu, como coach, sempre tenho aqui perguntas de autoconhecimento, tá? E aí, para saber um pouco das convidadas, eu vou pedir para você pegar uma cartinha, você lê e responde a sua pergunta. Meu Deus, vamos lá. São que perguntas surpresa. elaboradas aqui de autoconhecimento para que você... Não, me parece, gente. Ó. Não, gente, não dá. Não foi, olha, tô até arrepiada. Você está sempre na dependência do reconhecimento dos outros? Fala, gente, aqui, ó. Eu acabei de falar disso, dos meus medos, do julgamento, né? Então, já estive numa fase em que pedi autorização para tudo, precisava de autorização, precisava de um aval. Depois fiquei com medo dos julgamentos e hoje... De vez em quando eu ainda falo, ai, será? Mas já estou livre, já estou mais madura e prefiro que as pessoas estejam comigo pelo que eu sou, né? Não pelo que eu fiz. Se quiserem me julgar, eu aceito. Se quiserem conversar, eu aceito. Já não é tão difícil assim. Estar necessitando, estar com medo do julgamento ou reconhecimento dos outros. É incrível como a pergunta que saiu foi exatamente sobre o que a gente conversou, né? Muito interessante. A hora que eu puxei a cartinha, a primeira coisa que eu pensei, ai, que medo. Foi. Mas vamos lá. O que você faz para reduzir a tensão do dia a dia? Gente, eu leio. Ah, que gostoso. Não tem que dizer. Tá Eu vivo no mundo entre duques e duquesas. Eu amo romance de época, né? Fica a dica, minha ficção vai ser sobre isso. Mas é exatamente isso, eu leio. E para ninguém falar depois que eu não faço para mim, eu peguei uma aqui, ó. Você costuma se comparar às pessoas e por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você viu como as coisas são pesadas? Não dá. Eu já acostumei me comparar. E essa coisa, até que a gente comentou aqui, né, de não fazer as coisas esperando estar perfeito, era porque eu me comparava. E hoje, quando eu faço o que eu tenho que fazer, é porque eu desisti de me comparar. Porque eu entendi que me comparar com os outros é uma forma de me machucar. Me comparar com a Bianca, porque ela lê 12 livros em um mês, é uma crueldade, entendeu? É me um comparar sonho de consumo com pra a mim Valéria. Entrei num clube de livro, não estou conseguindo ler um. Que joga beach tênis vorazmente, ali super determinada, acorda às 5 horas da manhã, é uma crueldade. Então, assim, na verdade, a única pessoa com quem eu tenho que me comparar, e eu já hoje aprendi, não é que eu nasci assim, sempre fui assim. Não, eu aprendi e fui me desenvolvendo assim. É me comparar comigo mesmo e ver que cada dia eu posso ser melhor. Muito sobre bem. isso. E nós vamos sortear 2 livros. Traz a nossa caixa aqui, querida Darlene, nossa produtora master, meus. E que rufem os tambores. Ó, peguei os 2 ao mesmo tempo, tá? Meu Deus, acho que não vale. Por quê? Elizabeth Brandão, ela tá
esse Ela livro. tem, já tem. Então, vamos lá. Dona Elizabeth, um beijo no seu coração, a senhora já tem esse livro. Renata Luz, você ganhou um livro! Aê! Aqui tem palmas! E a Mari Fitt ganhou outro livro! bem. Nós levaremos para vocês amanhã, autografado no nosso encontro do Movimento Inspira Mulheres. E, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Foi muito Foi bom. uma honra, agradeço. Um grande beijo, pessoal da Rádio Nova Difusora FM. Adoramos estar com vocês aqui. E até segunda-feira que vem, às 15 horas. Que é assim. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.